Viva, está com o Hora da Verdade, programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje a nossa convidada é Emma Paulino, a Presidente da Associação Nacional de Farmácias. Eu sou a Anabela Góis, comigo está a jornalista Helena Pereira do Público. Obrigada por estar connosco, doutora Emma. Muito obrigada. A campanha de vacinação sazonal para a gripe e Covid-19 começou há cerca de uma semana. Como é que está a correr? As farmácias têm todas as vacinas de que necessitam nesta altura? Sim, de facto este ano não existem constrangimentos em relação ao acesso às vacinas. As vacinas já estão praticamente todas em Portugal para a campanha de vacinação na sua totalidade e, portanto, tanto nas farmácias como nos centros de saúde as vacinas estão disponíveis, tanto vacinas contra a gripe como as vacinas contra a Covid. E foram administradas até agora mais ou menos 100 mil para a gripe, cerca de 58 mil para a Covid-19. É o mesmo que o ano passado? Tem havido maior adesão? Nós temos visto uma menor adesão nesta fase inicial, o que de certa forma era esperado devido ao facto de as pessoas percepcionarem que o verão ainda não acabou e de facto ainda temos temperaturas muito elevadas. Isso poderá estar a contribuir para uma adesão inicial um bocadinho abaixo daquela que tivemos o ano passado. Mas, dado o histórico de boa cobertura vacinal que nós temos em Portugal, estamos convictos de que, mais uma vez, os cidadãos portugueses vão reconhecer o valor destas vacinas numa perspectiva de evitar as complicações e a doença grave e que vão aderir à campanha vacinal como o fizeram nas últimas duas campanhas. E nota uma grande hesitação vacinal em relação à Covid-19 ou isso este ano não se nota? E, efetivamente, nota-se uma maior hesitação, o que se reflete também nos números que acabou de referir. Nós temos 100 mil vacinas administradas nas farmácias para a Covid-19 e temos 58 mil aproximadamente para a Covid teoricamente, a população elegível é exatamente a mesma. Portanto, temos aqui uma vacinação contra a Covid que é menor. E esta hesitação está muito associada, por um lado, a uma percepção de saturação das pessoas em relação à toma da vacina, mas também com uma percepção de menor gravidade da doença e não tão grande visibilidade da morbilidade e da mortalidade que ainda existe, efetivamente, relacionada com esta doença, mas que agora, sendo muito menos visível para a população, leva a que a população acredite que isto foi algo que já passou, portanto, o período pandémico efetivamente já passou, e que não é necessário fazer mais doses de reforço contra a Covid, o que não é efetivamente verdade, uma vez que, por um lado, os anticorpos que são produzidos a quando da toma de uma dose de vacina vão diminuindo ao longo do tempo, por outro lado, também as vacinas todos os anos são adaptadas para serem mais correspondentes aos vírus, ao tipo de vírus que está em circulação naquele momento. Portanto, tanto é importante fazer a vacina por causa de reforçar os anticorpos que, entretanto, foram sendo perdidos ao longo do tempo e que nos vão proteger contra as formas mais graves da doença, como a questão da adaptação da própria vacina ao vírus circulante neste momento. O Programa Nacional de Vacinação está prestes a comemorar os 60 anos. A DGS fez saber que tenciona fazer uma grande reformulação do programa de vacinação para adultos. As farmácias foram ouvidas. O que é que será essa reformulação? Nós ainda estamos, no fundo, expectantes quanto àquilo que vai ser anunciado, certamente esta sexta-feira, mas parece-nos que iremos avançar para um reforço do tipo de vacinas que poderão ser integradas neste Programa Nacional de Vacinação, nomeadamente vacinas para adulto. As farmácias não têm aqui nenhuma intervenção direta neste momento. Aquilo que temos efetivamente reforçado é que um plano de vacinação na pessoa adulta, que já existe na realidade para o tétano e para a difteria, é relevante para determinadas populações elegíveis, nomeadamente pessoas que tenham já outras doenças crónicas e que perante doenças como, por exemplo, a pneumonia ou, por exemplo, também a zona, possam vir a sofrer complicações dessas doenças. Para esses grupos pode fazer todo o sentido incluir no Plano Nacional de Vacinação, precisamente para diminuir as hospitalizações, diminuir a carga de doença e diminuir o impacto direto negativo que a doença tem em cada um dos indivíduos. Mas a
verdade é que nós temos de fazer escolhas, não é? Temos um orçamento da saúde que é limitado e, portanto, é perfeitamente aceitável que, no fundo, se definam quais é que são as vacinas que são prioritárias e aquelas que efetivamente demonstram um custo-benefício em termos de prioridades para o Serviço Nacional de Saúde que seja favorável e que, acima de tudo, comportável pelo orçamento que temos para a saúde. Mas acha que as farmácias deviam poder depois dar essas vacinas, como por exemplo a vacina da zona? Nós, neste momento, as farmácias podem administrar todas as vacinas que estão fora do Plano Nacional de Vacinação e, portanto, para as quais as pessoas apresentam a sua prescrição na farmácia, nós podemos dispensá-las e podemos desde logo administrá-las, o que aumenta muito a taxa de adesão à vacinação. No nosso entender, mesmo que essas vacinas venham a integrar o Plano Nacional de Vacinação, não faz sentido retirar essa possibilidade de escolha, no fundo, da população para poderem também continuar a aceder a estas vacinas nas farmácias. E, portanto, tal como temos esta experiência de complementaridade para a vacina da gripe e da Covid-19, em que temos as farmácias nas mesmas, a dar acesso às vacinas nas mesmas condições que os centros de saúde, faria sentido que para as vacinas do adulto, para as outras vacinas do adulto, isto também pudesse acontecer. E ainda não acontece nesta altura para os maiores de 85 anos. Acha que isso deveria mudar? Sim, sem dúvida. Nós já tivemos a experiência do ano passado relativamente à vacinação desta população. Sabemos que houve uma boa taxa de cobertura de vacinal, portanto a questão do acesso não é efetivamente aqui um tema, mas é uma possibilidade adicional de escolha, o que pode também ter repercussões positivas em termos económicos para as pessoas que, não tendo de se deslocar a um centro de saúde, podem fazer a vacinação na sua farmácia de forma completamente segura hoje em dia, do ponto de vista logístico, apesar de serem poucas doses, porque é uma população limitada, existem os meios necessários para garantir que as vacinas são direcionadas para os pontos de vacinação, onde já existem agendamentos específicos para esta população elegível. Portanto, do ponto de vista organizacional, está tudo preparado para podermos vir a integrar também esta população dos mais de 85 anos nas farmácias. E as farmácias consideram que também deviam ser chamadas a colaborar na vacinação das crianças? Em relação às crianças é um pouco diferente, porque nós temos aqui, principalmente para as crianças até aos 2 anos de idade, existem outras situações de saúde que as crianças também devem ter em termos de acompanhamento nos centros de saúde, e a oportunidade de terem acesso a esta vacina também é uma oportunidade, no fundo, de terem acesso a essas outras avaliações e a um acompanhamento que é necessário para essa tenra idade. E, portanto, e nesta fase inicial, em que temos pela primeira vez esta população elegível dos 6 aos 23 meses de idade, pensamos que foi aqui, de certa forma, sensato por parte do Ministério da Saúde reservar esta população ainda para os centros de saúde, enquanto se avalia, no fundo, os resultados, tanto ao nível da vacinação como dos benefícios de estas crianças se deslocarem ao centro de saúde, até para poderem ser alvo de outro tipo de cuidados. Por falar em complementaridade, em que pé é que estão as negociações entre a Associação Nacional de Farmácias e o Governo para que as farmácias possam prestar outro tipo de serviços, nomeadamente no acompanhamento das pessoas com doenças crónicas? Nós temos aqui vindo a reiterar a disponibilidade das farmácias em geral, para, no fundo, reforçar a sua proposta de valor nas várias fases da jornada de vida das pessoas, porque nós estamos muito próximo das pessoas, do ponto de vista da acessibilidade. Existem farmácias espalhadas por todo o território nacional e eu penso que este é um número que interessa realçar. Todos os dias entram nas farmácias portuguesas 580 mil pessoas. Isto representa 5% da população portuguesa. Todos os dias numa farmácia. Teoricamente, ao final de um mês, nós conseguiríamos interagir com toda a população portuguesa. Não é isto que acontece, porque há pessoas que vão mais vezes às farmácias e outras pessoas que podem não ir naquele mês à farmácia, mas isto é só para dar uma ideia da dimensão do número de pessoas com quem contactamos. E, portanto, há claramente aqui um benefício em, por um lado, integrar as farmácias nas estratégias de promoção da saúde e prevenção da doença, porque as pessoas, quando ainda são saudáveis, se calhar a única instituição de saúde com quem
quem contactam, e o único profissional de saúde com quem contactam acaba por ser na farmácia, quando têm sintomatologia ligeira e estão à procura de algum produto para esse tipo de situação mais aguda. Por outro lado, mesmo após um diagnóstico, é à farmácia que eles vão com mais regularidade. Nós agora temos prescrições médicas que têm uma validade de 12 meses e as pessoas têm de ir pelo menos de 2 em 2 meses à farmácia, porque é o máximo de medicamentos que nós podemos dispensar é para o período de 2 meses. E isso faz com que a pessoa naquele ano vá 6 vezes à farmácia. Ora, cada vez que a pessoa que tem doença crónica vai à farmácia é uma oportunidade para nós, no fundo, aferirmos se aquela pessoa está controlada em relação à doença ou doenças crónicas que apresenta e, por essa via, ou, no fundo, ajudarmos a controlar a doença estando a pessoa acompanhada na comunidade, ou identificar casos em que a terapêutica não está a ser efetiva por alguma razão e reencaminharmos até mais atempadamente para outro nível de cuidados, quer para o centro de saúde, quer para um hospital. Mas há formas de comunicar essa informação aos médicos? Neste momento, na realidade, não existe. Ou seja, nós temos um canal de comunicação aberto através da renovação da terapêutica, em que conseguimos enviar algumas notas terapêuticas para o médico, mas ainda é um canal que precisa de ser desenvolvido. Mas fazemos parte do grupo de trabalho que está a preparar o registro de saúde eletrónico único para o cidadão e em que o farmacêutico que trabalha na farmácia comunitária irá ter acesso a toda a informação de que necessita para fazer esse acompanhamento. E o Ministério da Saúde tem-nos manifestado também disponibilidade precisamente para analisar o que é mais útil do ponto de vista do acompanhamento destas pessoas, particularmente as que têm doença crónica, que é mais pesada para o sistema de saúde e que leva a mais hospitalizações e, portanto, mais consequências tanto para a saúde individual, quer do ponto de vista financeiro para o sistema, e ver como é que na farmácia nós podemos, de facto, aumentar a efetividade e a segurança das terapêuticas e manter as pessoas controladas nas suas casas. E há data para que esse grupo de trabalho apresente conclusões? Neste momento estamos a aguardar que esse grupo de trabalho seja constituído para iniciarmos, no fundo, aqui o desenho do que pode ser a intervenção farmacêutica. Mas qual é que acha que pode ser o maior obstáculo a isso? Problemas técnicos ou mesmo a vontade dos médicos? Os médicos, eu diria que também irão beneficiar com este acompanhamento, porque se um médico prescreve um medicamento para 12 meses, se a pessoa vai de 2 em 2 meses à farmácia, pode ser extremamente útil e será certamente para o médico, por exemplo, ter informação. Vamos imaginar que a pessoa tem hipertensão e vai buscar os seus medicamentos à farmácia. Se nós medirmos a pressão arterial quando as pessoas vão à farmácia, introduzirmos essa informação no sistema informático, portanto, nesse registro de saúde eletrónico, introduzirmos, por exemplo, informação sobre questões relacionadas com a adesão à terapêutica, se foi feita alguma outra intervenção. Quando a pessoa for ao médico ao final dos 12 meses, o médico na realidade está na posse de uma série de informação com a qual pode até tomar melhores decisões terapêuticas e, portanto, naquilo que temos vindo a comunicar e das intervenções que temos com os médicos, na verdade eles acolhem bem esta possibilidade de terem acesso a mais informação sobre o que é que se passou durante aquele ano em que não tiveram contacto com aquela pessoa. Mas não acolhem tão bem a possibilidade de as farmácias também receitarem alguns medicamentos para patologias ligeiras. Por exemplo, o caso das infecções urinárias ligeiras foi aquele que se falou mais e que gerou mais polémica, com críticas por parte da Ordem dos Médicos. Nós pensamos que existe aqui também algum cuidado a ter ao nível da terminologia. Os farmacêuticos não pretendem diagnosticar nem prescrever. São atos médicos e nós respeitamos e cada um dos profissionais de saúde tem as suas competências. Mas a verdade é que nós já temos situações clínicas ligeiras para as quais o farmacêutico já faz uma avaliação e já dispensa determinados medicamentos. E aquilo que vemos noutros países, e não estamos aqui a inventar a roda, é a possibilidade de o farmacêutico alargar a mais situações clínicas, a possibilidade de fazer essa avaliação, de até hoje em dia aplicar alguns testes rápidos que são passíveis de serem realizados nas farmácias e, mediante os resultados do teste, poder desde logo dispensar a medicação e obviar uma ida ao médico. Nós estamos a ouvir frequentemente as horas de espera que temos nas urgências, por exemplo, hospitalares. E muitas dessas urgências, 40%, são pessoas que têm pulseiras azuis ou verdes, ou seja, não são propriamente classificados como pessoas com
características ou com doenças que requeiram uma ida às urgências. Mas se as pessoas não têm não veem outra possibilidade, não veem outra hipótese, vão-se dirigir a uma urgência hospitalar, como é óbvio, prejudicando o acesso às situações verdadeiramente urgentes. Portanto, passado este tempo todo, com o desenvolvimento das tecnologias e também com a possibilidade de estabelecerem protocolos consensualizados entre a Ordem dos Farmacêuticos e a Ordem dos Médicos, parece-nos que, e aliás é o que se vê nos outros países, que é tempo de se fazer uma reavaliação destas situações e de se poder efetivamente resolver estes problemas, estas situações clínicas, no nível de cuidados que é mais eficiente e onde estas intervenções possam ser feitas com total segurança. E as farmácias são estes locais. Nós temos 4,1 farmacêuticos em média por farmácia, equipas altamente qualificadas já disponíveis para poder fazer esta avaliação e poder comunicar, obviamente, com o médico e referenciar se identificarem alguma situação que careça de avaliação médica. E de que testes é que estamos a falar, em termos concretos? Por exemplo, nas situações clínicas ligeiras, nomeadamente quando falamos de infecções urinárias, existem testes que podem ser feitos à urina na farmácia e que, desde logo, indicam se se trata de uma infecção bacteriana. E no caso, por exemplo, da infecção da orofaringe, infecções respiratórias, também existem testes rápidos que se podem fazer na garganta, que também indiciam se é uma situação viral ou se é uma situação bacteriana. E o que é mais interessante é que, se formos ver países como, por exemplo, o Reino Unido, onde esta situação já se encontra protocolada, onde o farmacêutico faz esta avaliação, aplica este teste e faz a dispensa do medicamento, observamos uma redução dos antibióticos que são dispensados no país, porque efetivamente às pessoas só é dispensado o antibiótico quando o teste está positivo, efetivamente. E, portanto, nem sequer há aqui questões relacionadas, por exemplo, com o aumento da dispensa de antibióticos, que é algo que nos deve preocupar por causa da questão da resistência aos antimicrobianos. O programa do Governo prevê o desenvolvimento de programas de promoção da saúde, prevenção da doença, literacia terapêutica. Há desenvolvimentos desta intenção? Nas farmácias nós sempre participámos em campanhas quando fomos desafiados pelo Ministério da Saúde. Portanto, estamos em estreita colaboração, por exemplo, agora com a Direção-Geral da Saúde, no sentido de participar na campanha de sensibilização à população elegível para se vacinar. Já também em relação a outros tipos de serviços, como por exemplo a possibilidade de as farmácias testarem, por exemplo, contra o VIH e hepatite, que também é uma medida, por um lado, de prevenção da doença, porque vamos ajudar a prevenir infecções e vamos reencaminhar as pessoas para um tratamento precoce. É algo que temos vindo a falar com o Governo e esperamos que as farmácias possam vir a integrar a rede de locais onde as pessoas podem fazer estes testes, até porque foi feito um piloto, digamos assim, no município de Cascais, onde foram envolvidas várias entidades na testagem da população, e aquilo que percebemos é que a população que vai às farmácias é uma população diferente daquela que vai a outras instituições para se testar, nomeadamente quer a centros de saúde, hospitais, ou mesmo, por exemplo, as organizações não governamentais que estão mais perto de determinadas populações que se considera que possam ter comportamentos de risco. Nas farmácias, por exemplo, viu-se uma percentagem muito superior de migrantes que não têm ainda o seu registro também no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, ainda estão no processo de se registarem e não se sentem tão confortáveis a ir às instituições de saúde, vão mais facilmente a uma farmácia, e também pessoas que se testaram pela primeira vez, porque não são frequentadores assíduos, digamos assim, de serviços de saúde. E, portanto, achamos que existe aqui uma complementaridade e o Ministério da Saúde também já tem vindo a manifestar disponibilidade para analisar esta possibilidade. Um dos programas muito desejados pelos doentes é a dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade, que tem vindo a ser alargado. Quantas farmácias abrange nesta altura? Bem, na realidade, nós temos mais de 2.600 farmácias que já têm capacidade de poder fazer estas dispensas e neste sistema que, entretanto, que foi legislado, nós temos agora aproximadamente 150 farmácias que estão envolvidas no processo de dispensa de medicamentos, sendo que ainda estamos numa fase de finalizar
os desenvolvimentos informáticos que possibilitam uma total integração e acompanhamento da pessoa que está a fazer a sua dispensa em proximidade. Este processo está claramente mais avançado na ULS de São João, onde já temos uma quantidade significativa de pessoas que já estão a beneficiar deste regime, e esperamos que muito em breve venha a abranger mais unidades de saúde com mais número de pessoas. Porquê é que não está a correr como previsto nos outros sítios? Aqui, essencialmente, tem tido a ver com desenvolvimentos tecnológicos que ainda estão em fase de conclusão. Daquilo que nos é dado a entender, também cada hospital pode ter algumas especificidades que faz com que tenham de ser feitos desenvolvimentos adicionais. Todas essas necessidades foram recentemente mapeadas e foi transmitido também às empresas que fazem estes desenvolvimentos de software, tanto da parte hospitalar como da parte das farmácias, quais é que são esses desenvolvimentos e a data de conclusão para os mesmos, e portanto espera-se que ainda antes do final deste ano, de facto, já estejam todos esses desenvolvimentos informáticos finalizados e que possamos começar a caminhar para o número de utentes que efetivamente podem beneficiar desta medida, que estão calculados à volta dos 150 mil em todo o território nacional. E agora, tem ideia de quantos é que são? Neste momento, conseguem chegar a quantos? Neste momento nós temos aproximadamente de 250 pessoas envolvidas, portanto ainda muito aquém do número que de facto pensamos que pode vir a beneficiar do regime. Dizendo, no entanto, que temos um número significativo de pessoas que continua a ter estas dispensas em proximidade, mas que ainda estão nos regimes antigos que foram criados até antes ou durante o período pandémico, precisamente para que as pessoas não tivessem de se deslocar aos hospitais. Portanto, temos mais de 25 mil pessoas já nesses regimes, mas que entretanto têm de fazer uma transição para este novo regime, que é aquele que foi, no fundo, legislado, que está regulamentado e que se pretende que venha a abranger de forma transversal todas as unidades de saúde do território. Recorrentemente ouvimos falar da falta de medicamentos nas farmácias. O ano passado, mais de metade das farmácias notificaram a falta de algum tipo de medicamento. Este problema mantém-se? Agravou-se? Qual é a situação agora? Nós temos um quadro de escassez de medicamentos a nível internacional e que afeta, como é óbvio, mais países com as características de Portugal, países mais pequenos e com preços mais baixos. E, portanto, havendo esta situação de escassez a nível internacional, continua a afetar o nosso país. Tem havido alguma estabilização em termos dos medicamentos que se encontram em falta. Foram feitos alguns desenvolvimentos bastante positivos que estão neste momento a ser implementados, que é a possibilidade, por exemplo, das farmácias poderem fazer uma substituição de uma determinada dosagem por outra que está em falta, por outra que esteja disponível, ou de formulação, ou seja, não existem comprimidos, mas existem xarope, ou de fazer uma troca, exatamente. Ou seja, os sistemas informáticos foram agora preparados para fazer essa substituição. Um exemplo muito recente foi o do medicamento colchicine, que é um medicamento que é utilizado para a gota e para situações também imunitárias, de doenças autoimunes, e que a fábrica, houve um problema de fábrica no medicamento comercializado em Portugal. Foi desde logo identificada essa situação com a entidade reguladora, o Infarmed, que desde logo proporcionou uma autorização de introdução no mercado de um medicamento igual, mas com outro tamanho de embalagem que se encontra disponível noutros países, portanto em conjunto com o laboratório que comercializa, foi colocado em Portugal e nós nas farmácias conseguimos fazer essa substituição automaticamente e manter a comparticipação às pessoas, não exigindo uma visita ao médico adicional para ter acesso ao medicamento. Este é o tipo de situações que agora já vão ser mais frequentes, em que vai ser possível fazer estas substituições logo diretas na farmácia e, portanto, não nos protegendo do quadro internacional de escassez de medicamentos, podemos mitigar o impacto que essa escassez tem nas pessoas, porque encontramos mecanismos, no fundo, para evitar que as pessoas tenham de fazer deslocações ao médico adicionais para poderem ter acesso. No entanto, é muito importante mantermos uma trajetória nomeadamente ao nível da adequação dos preços do mercado nacional, principalmente os preços mais baixos dos medicamentos, para podermos continuar a garantir a sua viabilidade no mercado nacional. Portanto, nos últimos 3 anos foi possível fazer
aumentos modestos no preço dos medicamentos mais baratos e parece-nos ajuizado também podermos voltar a fazê-lo para o ano de 2026 para garantirmos a viabilidade desses medicamentos, porque quando não temos esses medicamentos mais baratos, a substituição vai ser automaticamente por medicamentos mais caros e, portanto, permitir fazer ali pequenas subidas de preço não representam um encargo significativo nem para as pessoas, nem para o Serviço Nacional de Saúde, mas pode resolver aqui problemas e pode até representar poupanças a esse nível. A falta de medicamentos para a diabetes, que também são usados para a obesidade, continua a notar-se também? Sim, problema? São medicamentos que continua a haver uma distribuição muito controlada para o mercado nacional. Mas agora já há medicamentos especificamente para a obesidade. Exatamente, nós temos, no fundo, o que o Estado determinou é que está disponível para comparticipar os medicamentos quando eles são dirigidos a pessoas que têm diabetes. E um determinado conjunto de pessoas que já testaram, também já fizeram outro tipo de terapêutica e que não foi efetiva e, portanto, que beneficiam mais daquele tipo de medicamentos. O Estado determinou que não iria comparticipar, porque mais uma vez temos de fazer escolhas, não iria comparticipar, pelo menos neste momento, para a obesidade, então temos formulações, até muitas vezes da mesma substância ativa, que são dirigidas para a obesidade e que não são comparticipadas. E neste momento houve, entretanto, uma nova legislação que entrou em implementação, que determina que para a prescrição dos primeiros, ou seja, para as pessoas que têm diabetes, restringiu a possibilidade de prescrição a uma determinadas especialidades médicas, já com o intuito de termos a certeza que vamos dirigir as embalagens que efetivamente chegam ao território nacional para estas pessoas que têm diabetes e que mais beneficiam destas terapêuticas. Portanto, o problema está resolvido ou continua a haver faltas? Nós continuamos a sentir, mas ainda estamos a aguardar também o impacto desta nova legislação para perceber se efetivamente responde às necessidades, mas estamos, no entanto, convencidos que vão ser precisas medidas adicionais, nomeadamente em termos de que garantam uma distribuição pelo território nacional de forma equitativa por todas as farmácias, mas estamos a trabalhar muito de perto com o Infarmed e com os outros stakeholders do circuito do medicamento para garantir que efetivamente isso acontece. Distribuição equitativa como? Isso agora não acontece? Neste momento, as farmácias solicitam os medicamentos aos seus distribuidores farmacêuticos e os distribuidores farmacêuticos distribuem-nos de acordo com, muitas vezes, a dimensão da farmácia, porque é a informação a que têm acesso. E faz com que haja, então, zonas em que há mais disponível Nós não sabemos, porque por uma farmácia ser utentes. mais pequena, ou seja, do ponto de vista do volume de faturação total, não quer dizer que não tenha um número significativo de pessoas que precisa destas terapêuticas. E, portanto, a forma como nós sugerimos que esta situação pudesse ser resolvida é, no fundo, desenvolver uma ferramenta informática em que fosse introduzido, no fundo, o número da prescrição médica, em que fosse validado que aquela prescrição médica é para uma pessoa elegível para com participação e que é para uma pessoa que necessita de um medicamento para aquele momento, ou seja, que não é uma pessoa que já tenha, por exemplo, ido a outra farmácia e tenha tido acesso ao medicamento. Portanto, que determine que é a altura certa para fazer aquela dispensa e que aquele medicamento, quando fosse solicitado, no fundo já fosse dirigido para aquela pessoa. Pode ser um desenvolvimento adicional que pode garantir que a distribuição, lá está, é feita de acordo com as necessidades das pessoas. Em 2024 e também este ano, o Governo aumentou o preço dos medicamentos mais baratos para evitar rupturas de abastecimento do mercado. Esta medida deve manter-se no próximo ano? Sim, como já referi, achamos que é uma medida que, no fundo, garante a viabilidade de muitos medicamentos com preço baixo em Portugal. E importa aqui recordar que durante mais de 20 anos nós tivemos aqui uma circunstância em que fazemos referência a determinados países, referenciação do preço a determinados países e, consoante a média dos preços desses países, quando o preço era mais baixo, fazia-se reduções de preço.
preço, mas nunca se podia fazer aumentos, o que fez com que, de facto, houvesse no fundo, descidas de preços consecutivas ao longo dos anos. E isto veio, no fundo, fazer com que alguns medicamentos em Portugal tivessem preços significativamente mais baixos daqueles que víamos noutros países. E estando num quadro mundial de distribuição de medicamentos, onde qualquer problema na cadeia de abastecimento pode determinar haver alguma escassez, também se compreende que os medicamentos sejam direcionados para os mercados onde eles são viáveis. E se em Portugal os preços são demasiado baixos para manter a viabilidade daquele medicamento, aquilo que se assistiu foi algumas retiradas do mercado, ou então medicamentos que, sendo afetados por algum problema na cadeia de abastecimento, deixam de existir no mercado português. Temos, por exemplo, aquela situação há algum tempo atrás do propranolol, que em Portugal só existe disponível o medicamento de marca desse medicamento, dado que o preço já é tão baixo que as empresas de medicamentos genéricos não veem viabilidade na introdução de medicamentos genéricos para esse produto. Ora, quando houve um problema a nível internacional nas fábricas que produziam esse medicamento de marca e que houve uma interrupção do fornecimento, Portugal não tinha alternativa. Outros países tinham alternativas, porque tinham medicamentos genéricos. O que nós tivemos de fazer na altura foi importar medicamentos genéricos dos países onde eles existiam, até mais caros do que o medicamento de marca, para continuar a ter medicamento disponível para as pessoas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos de ter ajustes nos preços dos medicamentos que permitam a viabilidade dos medicamentos em Portugal e, particularmente, quando esses medicamentos perdem a patente, que seja possível existir um mercado de medicamentos genéricos que também, no fundo, que também seja saudável e que tenha viabilidade no mercado nacional. E Portugal não poderia fazer parte da solução? Não temos capacidade instalada para produzir esse tipo de medicamentos que habitualmente estão em falta? Nós temos algumas indústrias nacionais que fabricam medicamentos, mas normalmente as fábricas, para produzir determinados medicamentos, há ciclos de produção. Não se podem utilizar as mesmas máquinas para produzir medicamentos diferentes, ou seja, quando eu produzo um determinado medicamento e depois quero produzir um outro, há toda uma limpeza e uma reformulação da cadeia de produção que é necessário efetuar. Portanto, aquilo que acontece a nível internacional é que, mesmo que existam fábricas que produzam os medicamentos nos diferentes países, elas estão direcionadas para produzir determinadas substâncias ativas. Pois o que acontece é que em Portugal nós exportamos alguns desses medicamentos produzidos também nas nossas fábricas para outros países. E é o que acontece um pouco no globo, é haver no fundo, esta quase que solidariedade, digamos assim, em termos da produção. Portanto, nenhum país, pelo menos com a dimensão de Portugal, consegue produzir todos os medicamentos que são necessários. Contudo, o que está a ser discutido em termos da União Europeia é garantir alguma independência dos países da União Europeia em relação a outras geografias do globo, porque quando há interrupções da cadeia de abastecimento, como houve, por exemplo, na pandemia, a União Europeia ficou muito exposta, efetivamente, a essas debilidades. Portanto, estimular mais a produção dentro do espaço europeu e que haja solidariedade entre os diferentes países para garantir que, a todo o momento, medicamentos considerados medicamentos críticos existem em reservas, em estoques, nos diferentes países, e que, quando existe falha, por exemplo, num determinado país, que outros países que não tenham falhas naqueles medicamentos possam, de forma solidária, lá está, poder fazer esse abastecimento. Portanto, estamos a observar também alterações na legislação europeia, precisamente para tornarmos o mercado europeu do medicamento mais resiliente, mesmo perante quer situações geopolíticas, quer situações de saúde pública, como aquela que tivemos com a Covid-19. E Portugal já tem essa reserva estratégica? Portugal tem uma lista de medicamentos críticos, tem, de facto, identificados quais é que são os medicamentos que devem constar dessa lista, e temos determinados níveis de estoque que são determinados para esses medicamentos. Agora, existem melhorias que se podem fazer relativamente
ao tratamento que é dado aos medicamentos dessa lista, nomeadamente aquilo que chamamos, por exemplo, de estoques fluidos, em que não é preciso ter os medicamentos reservados num armazém, porque, entretanto, eles chegam ao final do prazo de validade e acaba por ser desperdício. Ou seja, o que tem de haver ou o que nós sugerimos que aconteça é que haja um estoque virtual que existe sempre no país, mas que é sempre renovado a todo o momento e que vai sendo fornecido, no fundo, à população à medida do que é necessário, mas vai sempre sendo abastecido. E esse estoque, no fundo, se houver alguma interrupção a nível da cadeia, pode garantir que continua a haver abastecimento até se encontrar uma medida de mitigação, por exemplo, como aconteceu há pouco quando eu mencionei a colchicina, em que se encontrou um outro mercado para fazer essa importação do medicamento e se adaptou aos sistemas informáticos para fazer a substituição. O objetivo aqui é sempre ganhar tempo para se identificar que medidas alternativas, ou que alternativas é que existem para quando falha o abastecimento daquele medicamento em particular. Por falar em medicamentos, temos que falar nos gastos que os medicamentos representam ao nível do Serviço Nacional de Saúde, sendo que os gastos nas farmácias são uma fatia muito importante. Tendo em conta a evolução dos preços e o que é que lhe parece que podemos perspectivar quanto à sustentabilidade do nosso SNS? Bem, aquilo que nós sabemos, e ainda agora recentemente foi apresentado um estudo promovido pela CIP, que foi realizado pelo ISEG, é que os produtos dispensados nas farmácias, vendidos nas farmácias, na realidade, ao dia de hoje, representam no total da despesa pública menos 2,2 pontos percentuais do que aquilo que representavam em 2014. E aquilo que observamos, efetivamente, é um aumento da despesa em medicamentos e dispositivos médicos dispensados nas farmácias, mas muito motivado pelo aumento do volume, pelo número de embalagens que nós dispensamos, porque, e temos de o dizer também, a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde nunca deu tantas consultas, nunca executou tantas cirurgias, portanto temos hoje um nível de atividade muito grande que também gera, no fundo, prescrições e, portanto, há uma necessidade maior e há um maior número de embalagens dispensadas nas farmácias, e isso é o fator que, de acordo com este estudo, motivou ao longo dos anos a subida da despesa, mais do que a questão do preço, que até contribuiu de forma negativa, até por via daquela revisão anual de preços que, através da comparação, veio sempre, no fundo, diminuir o preço dos medicamentos dispensados nas farmácias. Contudo, algo que nós pensamos que é relevante também dizer é que também houve um aumento da despesa pública por medidas que foram, entretanto, anunciadas e que, na nossa perspectiva, são medidas positivas porque protegem a população mais fragilizada. O aumento da comparticipação dos medicamentos para as pessoas que beneficiam do complemento solidário para idosos, também para os antigos combatentes, a questão de aumentar também as comparticipações, por exemplo, nos medicamentos para o tratamento da fertilidade, são todas medidas que aumentam a despesa, mas que na realidade são um investimento e, por outro lado, garantem que as pessoas, a população mais frágil, tenha acesso aos medicamentos de que necessita, até para evitar hospitalizações desnecessárias e, com isso, até colocar mais pressão no sistema e aumentar a despesa ao nível da prestação de cuidados. Fica por aqui este Hora da Verdade, hoje com Emma Paulino, da Associação Nacional de Farmácias. Muito obrigada. Para a semana, um novo convidado. Muito obrigada.